Como que funcionam os rotores de um helicóptero? Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Aero por Trás Aviação. Eu estou aqui em cima desse helicóptero, esse aqui é um Bell 412, que está em manutenção, é o helicóptero da Polícia Rodoviária Federal e a gente está aproveitando, já que ele está todo aberto, todo exposto, para falar um pouco das curiosidades sobre os sistemas aqui de rotor principal, rotor de cauda, transmissão, motor, o que é o que. Começando a falar um pouquinho sobre o motor, o rotor, hélice. Vamos lá, helicóptero não tem hélice. Helicóptero tem um rotor. E por que não é hélice? Por que é rotor? Porque isso aqui são asas. E é por isso que o helicóptero é chamado de aeronave de asas rotativas. E qual que é a diferença? Não está girando do mesmo jeito como uma hélice? Sim, gira como uma hélice, mas não funciona como uma hélice. O que eu quero dizer com isso? No caso de asas rotativas, de um helicóptero, cada pá ela funciona, dá para ver uma pá ali, cada uma delas funciona exatamente como a asa de um avião. Esse rotor está conectado ao motor do helicóptero. Isso aqui está girando de acordo com o movimento do motor do helicóptero. Se o helicóptero tem uma pane, diferente de uma hélice que está conectada ao eixo de um motor de avião, no rotor ele consegue fazer um sistema chamado autorrotação. Essa cabeça do rotor, ela continua fazendo o seu giro e as pás, elas continuam gerando sustentação por esse giro livre. O movimento das pás, ele é diferente em relação a uma hélice, porque essas pás, elas vão se movimentar de acordo com a posição que ela está em relação ao helicóptero. Se você colocar uma câmera aqui, você vê que ela está o tempo todo mexendo, justamente porque a sustentação da pá que está avançando, ela é diferente em relação à pá que está recuando. E para resolver esse problema aerodinâmico, os engenheiros fizeram um sistema que essa pá, ela se movimenta durante todo o giro do helicóptero. Além desse movimento, para compensar essa diferença de sustentação, existem essas hastes que são chamadas de links, que fazem o movimento dessa cabeça de rotor toda em função do cíclico e do coletivo. O cíclico, ele é o que movimenta todos esses links e todos esses sistemas de uma forma que o rotor todo, ele faz esse movimento. É como se fosse uma asa de um avião, para fazer os movimentos de rolagem, de arfagem do helicóptero. Essa parte aqui já é comandada pelo coletivo. O coletivo, quando o piloto puxa para cima ou empurra para baixo, o coletivo ele faz esse movimento aqui com a pá. Então ele é feito por essa parte aqui. Isso aqui gira nesse sentido, fazendo esse movimento. Qual que é o objetivo disso? Aumentar e diminuir o ângulo de ataque da pá, fazendo com que o helicóptero suba ou desça. E aí, claro, isso daí unido com a potência do motor, aumentando potência, todo o sistema conjugado, junta tudo isso, o helicóptero consegue se movimentar. E é justamente por conta de todas essas diferenças que a hélice de um avião não faz, por mais que você tenha avião com hélice de passo variável, que você muda esse passo, é bem diferente. Por isso que não tem hélice em helicópteros, mas tem um rotor. E da onde vem essa força para girar esse rotor? Dos dois motores, no caso desse helicóptero que é bimotor, e essa é uma característica interessante, porque os dois motores servem para girar o mesmo rotor principal que está conectado ao rotor de cauda. Então não é um motor para o rotor de cauda e outro motor para o principal, está tudo conectado. Tanto é que quando você gira o rotor principal, o rotor de cauda vai girar também. Os dois motores do helicóptero estão aqui. Ali embaixo é onde a gente tem os eixos dos dois motores que entram por essa parte para chegar na caixa de transmissão e transmitir o movimento dos motores para o rotor principal. E aqui dá para ver que tem esse eixo. Esse eixo é justamente onde tem a conexão dos dois motores. E aí o helicóptero tem uma característica que você tem que transmitir um movimento que está sendo feito nesse sentido, um eixo que está girando assim, para um eixo que está girando assim. Por isso a importância dessa caixa de transmissão aqui, para a gente passar esse eixo horizontal para um eixo vertical. E é justamente por conta disso, desses eixos, que esse motor de helicóptero ele é chamado de turboshaft. Shaft em inglês é eixo. Aqui na parte de baixo desse helicóptero dá para ver um dos motores. Dá para ver até onde fica a câmara de combustão nessa parte. Aqui na frente, onde é a parte de admissão de ar que eu tinha falado, começa a parte de compressores do motor, vai comprimindo, joga na câmara de combustão e entra na parte de turbinas que está por aqui. E aí, ó, a exaustão
do motor. Já sai o ar quente e o escapamento. Na parte de trás da turbina entra uma caixa de transmissão, uma caixa de engrenagens. E essas engrenagens, elas já estão conectadas no eixo principal que leva ao rotor principal, que eu tinha mostrado lá em cima, que fica bem no meio. Então desse lado tem a caixa de engrenagens desse motor, do outro lado a mesma coisa, e logo aqui embaixo a gente consegue ver o eixo do rotor de cauda. Esse eixo, ele aproveita também a força dos motores e aí ele vai passar por toda essa parte aqui, ó. Essa parte mais para cima, ela é onde fica o eixo do rotor de cauda. E aí esse eixo vai correndo tudo até chegar nessa parte onde tem mais uma caixa de transmissão, tem um outro eixo que sobe e vai até o rotor de cauda. Tudo então conectado através dos dois motores. É bem interessante, né, ver como é que o helicóptero é construído e é assim que ele funciona. Aqui, ó, a pá do rotor principal, ela tem o comprimento aqui, né, o formato nesse sentido como se fosse uma asa e o perfil também de uma asa de avião. Por isso que isso aqui é chamado de asas rotativas e não uma hélice. Eu quero encerrar esse vídeo aqui no cockpit do helicóptero para você entender da onde saem aqueles movimentos que eu falei lá em cima. Então, lembra que eu falei do movimento total do rotor, né, para movimentar o disco dele, através daqueles links. Isso é feito pelo cíclico, esse comando aqui. Esse helicóptero tem todo o sistema hidráulico, justamente porque ele seria muito pesado se não tivesse o sistema hidráulico. Então, para ficar um comando bem leve na mão do piloto, tem essa característica. Quando o piloto faz o movimento cíclico para cá, o disco todo do rotor, olhando no sentido do helicóptero, ele vai girar como se fosse a asa do avião, né, fazendo o movimento de rolagem. Então, para um lado e para o outro, o disco ele faz esse movimento. Já para frente e para trás, o disco ele vai fazer esse movimento aqui como se fosse a arfagem na asa de um avião. Já o coletivo é esse outro comando. No coletivo tem a aceleração dos dois motores aqui, tudo em uma mão só, assim como a manete de potência de um avião. Ele puxa e empurra para baixo para fazer aquela torção da pá que eu mostrei lá em cima. Então puxou, aumenta o ângulo de ataque, o helicóptero sobe, empurrou para baixo, diminui o ângulo de ataque, o helicóptero desce. E a potência do motor, ela é controlada também, justamente porque quanto maior o ângulo de ataque, mais força o motor vai precisar fazer para vencer aquela resistência aerodinâmica. E aqui na frente tem os pedais. Os pedais controlam o rotor de cauda para fazer esse movimento de guinada e ter o sistema anti-torque. Porque se todo o rotor está girando para um lado, a tendência do motor e do helicóptero é girar para o outro lado. Por isso que tem o rotor de cauda para manter esse alinhamento e conforme ele muda o ângulo de ataque das pás ali do rotor de cauda, ele gera mais força ou menos força, anulando mais o torque ou aumentando mais o torque para fazer esse movimento de guinada. Então é um sistema bem interessante o funcionamento de um helicóptero. Espero que agora com esse vídeo tenha ficado bem claro como que uma máquina como esse daqui faz os seus movimentos em voo e por que não é uma hélice que está ali em cima e é errado chamar hélice de helicóptero, mas sim é o rotor, pás, asas rotativas. Esses seriam os termos mais corretos. Se você entendeu e gostou do vídeo, não deixa de curtir e comentar também o que você achou. E se inscreve aqui no Aero por Trás da Aviação, porque a gente está sempre trazendo vídeos assim, mostrando a aviação na prática, de perto, como ela realmente funciona. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.